Irmãos, quero primeiramente ler um versículo que está lá em Marcos 7. Marcos 7, de 6 a 8, diz o seguinte. Marcos, segundo Evangelho, capítulo 7, versículo 6, diz o seguinte. Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Irmãos, essa declaração de Jesus, como ele mesmo diz, é sobre uma fala de Isaías, 700 anos antes do momento em que Jesus estava falando. E eu creio que Jesus aqui não estava falando sobre uma declaração de Isaías diretamente para aquele povo em questão. Eu creio que Jesus não estava falando assim, então é sobre vocês, somente sobre vocês que Isaías estava falando, não. Eu creio que Jesus estava dizendo o seguinte: vocês se encaixam, se enquadram na declaração de Isaías. E entendendo essa postura e pensamento de Jesus, eu entendo que talvez hoje nós podemos, por alguma situação, também estarmos nos encaixando nessa declaração de Isaías. Talvez há pessoas na igreja, talvez não, com certeza há pessoas na igreja que se enquadram nessa declaração, que são alvo dessa declaração do próprio Deus, dizendo: olha, vocês me adoram com os lábios, mas na verdade são hipócritas. Vocês falam de boca para fora. Jesus aqui está denunciando um comportamento ruim da igreja ou daqueles que o adoram. Porque a adoração não deve ser apenas um culto externo. A adoração não pode se resumir a um levantar de mãos. A adoração não pode se resumir a um cantar, a vir na igreja, a simplesmente, olha, eu estou aqui, estou devolvendo o dízimo, eu estou dando glória a Deus, eu estou servindo, então é isso. Não. A adoração ela é muito mais interna do que externo. É algo interno que produz uma atmosfera, um ambiente externo, e não só num ambiente propício. Porque adorar aqui é muito fácil. Você precisa adorar sim aqui, você precisa levantar sua mão, dar um glória a Deus, falar que Deus é o seu Deus, que você o ama. Você precisa, você deve, mas não só aqui, não só com essas atitudes. Sabe, às vezes a gente encontra, ou às vezes nós estamos em situações, como a gente já ouviu muito falar, né, na infância, ou você quando estava lá estudando, que a professora falava assim, você está aqui só de corpo presente, né? Está na aula, mas só de corpo presente, porque a alma, o espírito, o pensamento, o coração estão em outro lugar. E às vezes a gente pode estar aqui na igreja assim, está só de corpo presente, mas teu pensamento está em outro lugar, teu coração, você só veio porque faz parte. Domingo é dia de vir na igreja, né? Alguém me convidou, eu estou aqui até por medo do Senhor, porque eu tenho que estar na igreja. Mas o teu pensamento, o teu coração não estão aqui. Isso é uma hipocrisia. Porque você externamente está mostrando que é um cristão. Reconhece a importância do culto. Veio adorar, mas teu pensamento e teu coração não estão aqui. A vontade do teu íntimo pode não ser, está aqui. Às vezes nós estamos nos enganando. E Jesus disse: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Pode ser a realidade de muitos aqui. Você está aqui, mas o coração está longe. E ele diz, por meio de Isaías, que isso representa uma adoração vã. Esse tipo de culto, que não é oferecido segundo o formato de Deus, que não cumpre um propósito, Deus, na verdade, o classifica como um culto, como uma adoração inútil, vã, perda de tempo. E é claro
Que eu não estou falando para você assim, pastor, então semana que vem eu não venho, porque eu estou aqui meio lá e meio cá. Não, quero que você venha, porque uma hora o Espírito Santo vai pegar você de jeito, e você vai se transformar num verdadeiro adorador. Mas você precisa entender, se você não está aqui, corpo, alma, espírito, com seu pensamento, com seu coração voltado ao Senhor, você está perdendo tempo. Alguma coisa tem que mudar, tem que começar a fazer sentido para você, tem que começar a mexer com o teu coração, com toda a tua estrutura, e estar diante do Senhor e adorar o Senhor, tem que mexer com o seu ser, tem que causar alguma coisa diferente. Hoje é domingo, hoje é quarta, hoje é dia da célula, é hora de buscar o Senhor, é hora do meu TSD, é hora que eu vou abrir a Bíblia. Isso tem que gerar na gente uma expectativa diferente, tem que gerar na gente algo que é fruto do nosso entendimento do que é a adoração. Jesus aqui, ele estabelece um princípio. Olha, vocês rejeitaram o mandamento de Deus. Com isso a gente entende uma coisa. Na verdade, antes da adoração, antes de Deus estar preocupado com a adoração do homem, obedece ao Senhor. Mas há princípios bíblicos que não estão sendo obedecidos. Há padrões de comportamento que não estão sendo obedecidos. Olha o que diz lá, Jeremias 7, 22 a 24. Quando tirei do Egito os seus antepassados, nada lhes falei, nem lhes ordenei quanto a holocaustos e sacrifícios. Dei-lhes, entretanto, esta ordem: obedeçam-me, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que eu lhes ordenar, para que tudo lhes vá bem. Primeira coisa que Deus fala com o povo, quando Ele estabelece o seu povo, quando Ele cria o povo de Israel, Ele fala assim, deixa eu falar um negócio para vocês, a primeira coisa que eu quero que vocês façam, me obedeçam. Nosso relacionamento vai ser assim, base de obediência. Eu falo, vocês obedecem. Combinado? Deus não chegou e falou assim, antes da gente se relacionar, primeiro mata um bode, primeiro mata um cabrito, mata uma ovelha, oferece um pombo. Não, primeira coisa, obedeçam. Para a gente se relacionar, para nosso relacionamento dar certo, a obediência é primordial. É a primeira coisa, obediência. Deus está dizendo aqui que lá no Egito, quando Ele resgatou, o povo já começou a desobedecer. Já quebrou o primeiro princípio. E Ele fala, não adianta você querer me oferecer nada, me dar nada, me servir, dizer que eu sou bonitão, que eu sou lindo, poderoso, que me ama, mas você não me obedece. Não adianta, já está quebrado. Tudo que você fizer sem obediência é inútil. E não adianta também falar assim, não, Deus, eu obedeço, eu devolvo o dízimo, eu até leio Bíblia todo dia, eu sou fiel à minha esposa. Mas você tem outros comportamentos que são desobedientes e você sabe disso. Que uma coisa é você falar assim, deslize, pequei, errei aqui, isso acontece. Agora, há coisas na sua vida que Deus já falou para sair e você não tira. Está desobedecendo. Você está desobedecendo deliberadamente uma ordem de Deus. Interessante que Deus aqui não está também comparando, nível, obediência, mais importante então que a adoração. Não, Ele quer as duas, só que sem obediência você não adora. A adoração é muito importante, mas a adoração só é útil ou eficaz com obediência. Uma coisa habilita ou abre porta para outra. Mas entender que sem obediência a adoração não tem nenhum valor é muito importante para que nós vivamos de fato uma vida de adoração. Uma verdadeira vida de adoração. Sabe por quê? Porque nós como cristãos às vezes estamos vacilando mesmo, estamos dando mole, enfiando o pé na jaca, não reconhecendo, não entendendo que o inimigo trabalha para anular a nossa adoração. E esse é o tema que eu quero falar com você hoje, sobre o tema que eu quero falar com você hoje. O inimigo, ele quer anular a tua adoração. O inimigo das nossas almas quer fazer com que você não adore ao Senhor. Pastor, ele quer impedir de eu ir à igreja domingo? Isso é pouco.
isso é pouco, porque você até pode numa semana, não consegui ir na igreja no domingo, viajei, tive um problema, né? Aconteceu alguma coisa, mas você vive uma vida de adoração. Você pode até chegar assim, pastor, eu tive uma dificuldade de ir na célula essa semana, trabalhei todos os dias, cheguei, choveu, o trânsito, amém, acontece, mas eu vivo uma vida de adoração. O inimigo pode até ter ganhado essa batalhazinha aqui, mas eu sou um verdadeiro adorador. Você está entendendo? Que não é uma questão de se apresentar num culto somente, de reunião, não, é uma vida toda, segunda a segunda, adorando ao Senhor em tudo aquilo que você faz, em todos os ambientes, com todos os relacionamentos. Nós precisamos adorar e fazer isso da forma correta. Você precisa entender qual é a forma correta que Deus espera que você o adore. E Deus quer adoração porque Ele é um Deus carente? Porque Ele é um Deus que se infla quando a gente adora? Claro que não. Quem precisa adorar a Deus somos nós. Nós é que precisamos adorar a Deus. Nós é que precisamos chegar diante de Deus e dizer: Deus, Tu és santo, o Senhor é louvado e engrandecido na minha vida. Olha, eu adoro o Senhor porque o Senhor é Deus, é o único. Eu preciso do Senhor, me ensina, me ama, me mostra o Teu amor, deixa eu Te conhecer mais. Eu preciso do Senhor na minha vida. Nós que precisamos disso. Mas nós precisamos aprender a fazer da forma correta. E primeiro, antes de você sair daí perguntando: então, o que eu preciso fazer como? É assim, né? Igual aquela mulher quando chega para Jesus, é no Monte Gerizim, é no monte tal. Não, calma aí. Entenda que talvez você esteja caindo em ciladas que o inimigo tem colocado na tua vida. E ele tem anulado até mesmo a adoração que você pensa estar entregando ao Senhor. E eu quero usar um momento muito interessante, muito impactante da Bíblia, para falar sobre isso, sobre propostas ou contrapropostas, ou sobre ações do inimigo para anular a minha e a sua adoração. Como o inimigo age, então, para anular a nossa adoração? Eu quero usar um episódio muito famoso, que é quando Moisés chega diante de Faraó para libertar o povo das mãos de Faraó. Moisés, enviado por Deus, chega para Faraó e fala assim: Faraó, Deus mandou vir aqui dizer para você que você tem que deixar o povo dele ir. Depois que José morre, se você não conhece muito bem a história, mas deixa eu fazer só um resumo rápido. Depois que José morre, José foi governador do Egito, diz a Bíblia que o faraó que governava no tempo de José, que amava José, que gostava muito de José, que respeitava José, mandou trazer a família de José para morar lá na terra de Gósen, uma terra boa. O faraó morreu. O faraó morreu. Só que o povo hebreu cresceu. E o novo faraó olhou para aquele povo, não conhecia José, falou assim: esse povo vai me dar trabalho. Muito numeroso, e o povo hebreu tinha homens fortes, tinha homens, de trabalho braçal. Aí o faraó falou assim: vamos ver o seguinte, a gente tem que conter esse povo. E começou a usar o povo como trabalho, como escravo mesmo, construção, botou o povo para ralar. Só que com isso o povo sofreu. Ficou como escravo durante muitos anos, muitos e muitos anos. Veio Moisés, Deus vai e chama Moisés e fala assim: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, vou libertar o meu povo. E aí chega nesse momento, Moisés chega para Faraó e fala: Deus mandou dizer que você tem que deixar o povo ir. Faraó fala que não. Como é que o Faraó vai liberar a mão de obra dele? Você está louco? Não, deixa o povo aí. E aí começa aquela história, né? Você não vai deixar não? Então beleza, praga para cima de você. E começa aquele vai e vem. E Moisés chega, e aí? Vai deixar soltar? Não, então má praga. Só que chega em um momento que Faraó começa a falar assim: vamos ver o seguinte, vamos negociar. Esse negócio de praga também não está dando muito certo, não? Vamos negociar. E Faraó começa a propor algumas coisas para Moisés. E ele dá 4 propostas ou 4 contrapropostas para Moisés em relação ao pedido ou à ordem de Deus para deixar o povo ir. E essas 4 contrapropostas que o faraó vai oferecer simbolizam para a gente o que o inimigo propõe para a gente também, para tentar anular a adoração que Deus chama a gente a exercer ou a entregar para Ele. O interessante que você precisa aprender ou relembrar
é que Egito tipifica o nosso velho homem, ou o velho lugar, ou a nossa velha natureza. Egito significa aonde nós estávamos antes de conhecermos Jesus. Antes de conhecermos Jesus, nós estávamos no Egito, estávamos perdidos. Quando Jesus nos salva, Ele nos tira do Egito, Ele nos redime, Ele nos dá redenção, Ele nos liberta do domínio do pecado. E o faraó tipifica o próprio inimigo, o próprio Satanás, tentando fazer com que você permaneça no Egito e não saia e não fique livre desse domínio escravo do pecado, como Paulo vai falar em Romanos. Esse entendimento serve para que a gente, então, aplique faça uma analogia sobre essa tentativa do faraó, para que eu e você possamos abrir nossos olhos e vejamos o que o inimigo tem tentado fazer para anular a minha e a sua adoração. Como é que o povo sai do Egito? A última praga, a morte dos primogênitos, e Deus fala assim para Moisés: manda o povo pegar um cordeiro, vai se reunir nas casas, vai matar esse cordeiro, vai pegar o sangue, passar nas portas dos umbrais lá, nos umbrais das portas, e quando o espírito de morte passar por todo o Egito, quando ele perceber, tem o sangue do cordeiro aqui, então aqui é terra, é casa de Hebreu, é casa do povo de Deus, e ele não vai matar o primogênito. E esse cordeiro, chamado Cordeiro Pascal, é tipificado como Jesus. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Jesus é aquele que morreu, se sacrificou, e o sangue dele foi jogado sobre nossas vidas, e por isso nós fomos libertos do domínio das trevas, do domínio do mal. Amém? Você pode dar uma glória a Deus por isso aí? Jesus morreu por você, Jesus aspergiu o sangue dele, vertido na cruz na sua vida, e por isso você foi liberto, por causa do sangue de Jesus. Por isso que essa analogia é muito interessante de Egito, faraó, e a nossa luta, e a nossa redenção. Da mesma forma que Deus tira o povo do Egito, Deus nos tirou do reino das trevas. É como diz Paulo lá em Colossenses 1,14, que Ele nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino de sua luz. Nós estávamos na escuridão, mortos, agora estamos com Jesus, olhando e percebendo a grandeza do Senhor. Quando eles saem do Egito, são libertos, eles chegam no Sinai, Monte Sinai, e Deus faz uma declaração para eles. E olhando para essa declaração, é interessante que é a mesma declaração que Deus faz para a igreja. Lá na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, ele diz o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus simplesmente repete a mesma declaração que ele fez para o povo de Israel, ele faz a declaração para a igreja. Nós somos esse povo santo que Deus tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus redimiu o seu povo, Deus redimiu a gente e nos transformou como sua igreja. Por isso, a mensagem levada a Faraó, como lemos lá em Êxodo capítulo 3, 18, foi o seguinte: deixa meu povo ir para que me ofereçam sacrifícios, para que me adorem. Olha só que interessante. O propósito da redenção não foi assim, deixa que o povo saia para eles serem livres. Não, deixa que o povo saia para que eles possam plantar. Deixa que o povo saia para eles terem uma vida boa. Não, o propósito de Deus foi: o povo vai sair para me adorar. Por isso é que nós dizemos que nós fomos feitos para a adoração do Senhor. A sua vida, ela existe para adorar ao Senhor. A sua vida está lá naquele teu trabalho, lá, se você é advogado, professor, médico, se você é porteiro, para adorar ao Senhor. Você foi liberto, você foi tirado do reino das trevas para adorar ao Senhor. É uma rica tipologia do Antigo Testamento sendo esclarecida no Novo. Lá em Lucas 1, 74, 75, Zacarias, o pai de João Batista, declara o seguinte: de conceder-nos, ele fala, Jesus nos ajuda, tinha uma profecia, de nos conceder-nos livres das mãos do inimigo, e para adorarmos sem temor, em santidade e justiça diante dele,
todos os nossos dias. Zacarias proclama essa profecia. Olha, eu creio que o Senhor vai nos tirar da mão do inimigo, para que a gente possa adorar ao Senhor com liberdade. Essa é a intenção, ou deve ser a intenção da igreja. Eu quero adorar ao Senhor com a minha vida. A minha vida precisa adorar ao Senhor. O anúncio é: o Messias vem nos libertar. Jesus, para quê? Para que a gente possa adorá-lo. Por quê? A gente não conseguia. A gente era escravo do pecado. Nós não conseguimos adorar a Deus com perfeição, como Ele merecia. Mas agora nós podemos chegar diante do Senhor e adorá-lo com todo o nosso ser, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração. E quando olhamos para essa negociação de Faraó com Moisés, com essas contrapropostas, nós vemos o inimigo trabalhando contra Moisés e também trabalhando contra a gente, para que ele inutilize a nossa adoração. Por quê? Porque o povo lá já era de Deus. Aquele povo hebreu era o povo de Deus, já era escolhido. Ele só estava sob o domínio de Faraó, mas já era o povo de Deus. Assim como nós. Você tem Jesus no coração? Amém? Você é povo de Deus, você é igreja. Mas talvez você está sob o domínio ainda, porque você quer, do reino das trevas, e a sua adoração está sendo invalidada. Talvez você esteja com comportamentos errados, ou deixando o inimigo invalidar a sua adoração, transformando a sua adoração em inútil. Deus tem um propósito, irmãos, na adoração. Por isso que o salmista vai dizer que Deus habita no meio dos louvores. Que as coisas só acontecem quando a gente adora o Senhor, que quando a gente busca a presença e começa a declarar, começa a viver, começa a se comportar como um verdadeiro adorador, as coisas mudam. Deus se manifesta, Deus toca, Deus cura, Deus livra, Deus manifesta milagres, porque Ele se apresenta diante de nós. Em 2 Crônicas, vemos um relato, 2 Crônicas 20, vemos o relato do rei Josafá, que ele vai lutar contra os amonitas e moabitas. Aí antes da luta, ele fala o seguinte, Deus fala para ele dá um comando para o povo: calma aí, vamos pegar em armas não, vamos começar a cantar, vamos começar a louvar, dizendo que o Senhor é bom, sua bondade dura para sempre. E aí o exército começa a louvar: o Senhor é bom, sua bondade dura para sempre, o Senhor é bom, sua bondade dura para sempre. E o que acontece? O Espírito do Senhor chega no exército inimigo, e eles começam a se debater lá, começam a se alvoroçar, e eles são derrotados, porque o povo estava louvando. E é assim que deve acontecer nas nossas vidas. Sabe as tuas lutas? Você vai ganhar as suas lutas adorando ao Senhor. Você talvez não vai precisar nem pegar em armas espirituais, né? Assim, vai lá conversar com uma pessoa para combater ali, resolver. Não, você vai adorar. A sua arma espiritual vai ser a adoração. Você talvez não vai precisar argumentar nada. Você vai adorar no teu quarto e Deus vai tocar no coração da pessoa. Deus vai mudar o ambiente do trabalho. Deus vai fazer com que uma pessoa comece a olhar você de forma diferente. Deus vai começar a mover todo o universo, porque tem uma pessoa adorando a Ele. A adoração. O louvor, a adoração, a busca nos dá essa vitória. Livramentos, curas, mudança de cenário, milagres vão acontecer, porque você vai viver uma vida de adoração ao Senhor. Nós precisamos entender que mais do que o que eu quero é outro benefício, a razão da redenção, você foi salvo para adorar o Senhor. Você saiu de um reino de trevas para poder adorar livremente. No Éden, Deus visitava o casal diariamente, não é assim? Gênesis fala que todo dia ao cair da tarde, Deus ia lá para visitar o casal. Meu irmão, Deus não respeitou nem a lua de mel. Deus chegou lá, tá bem bom aí, né? O negócio tá bom, Edão. Rapaz, deu bem, hein? Até na lua de mel, todo dia Deus descia. E aí, como é que vocês estão? Por quê? Deus queria relacionamento. Deus queria contato. Deus queria participar da vida deles. Agora olha que interessante. Quando o homem peca, quando Adão e Eva caem, o que Deus fala? Deus chega para eles e fala o seguinte. Deus fala assim: Adão, onde você está? Não é isso? Adão, cadê você? Deus podia falar o seguinte: Adão, o que tu fez, cara? Tu deu mole,
Por que tu comeu aquele fruto que eu falei para tu não comer? Não, olha a preocupação de Deus. Adão, cadê você, cara? Para onde você foi? Aonde você está, Adão? Por quê? Por que Deus fala isso? Porque o problema não é o que você faz, e sim para onde você vai por causa daquilo que você faz. O problema do pecado não é o pecado em si, mas sim a consequência do pecado que te afasta de Deus. A preocupação de Deus não está porque, você errou novamente, não. Porque você errou, você se afasta. Deus estava preocupado porque Adão e Eva se afastaram, eles se esconderam. Não era muito o pecado era secundário, o principal é que ele perdeu a comunhão com eles. Você está entendendo como isso é precioso? Como isso é interessante? Deus se preocupou com o afastamento e não com o pecado. Quando Deus olha para você, Ele se preocupa, filho, você está perto de mim? Aí você pode falar, pai, olha, mas eu estou sujo, eu pequei, eu fiz isso. Deus fala assim, você quer voltar para perto de mim? É isso que Deus está perguntando. É isso que Deus quer saber. Eu quero você perto de mim. Pai, mas eu errei. Eu quero você comigo. Meu interesse é ficar perto de você. Deus nos quer de volta, irmãos. Não importa o que a gente faça. É por meio da adoração, do culto, que nós nos conectamos a Ele. É por meio desse entendimento que a gente se achega diante de Deus e tem um relacionamento com Ele. Por isso, gente, que Satanás trabalha para anular a minha e a sua adoração. Ele já sabe que nós somos de Deus. Não tem como tirar isso. Mas ele agora quer quebrar a nossa comunhão. Ele quer fazer o seguinte, perdi, já é de Deus, mas também adorar, eles não vão adorar não. Relacionamento eles não vão ter. Sabe aquele casamento que é um pé de guerra, que a pessoa casada, briga todo dia? Pois é, o diabo quer um relacionamento assim, de você com Deus. Está casado, mas é uma luta todo dia. É todo dia tendo que pedir perdão, ou reclamando, briga para lá e para cá. Por isso, nós precisamos olhar para essas 4 contrapropostas que eu vou citar aqui, com muita atenção. E você precisa bloquear a ação do inimigo na tua vida, para que você viva a verdadeira adoração que Deus quer que você tenha em sua vida, em nome de Jesus, amém? Como então o inimigo tenta anular o efeito da nossa adoração? Em primeiro lugar, fazendo com que não deixemos de viver segundo o sistema do mundo. Primeira coisa que o diabo fala, beleza, tu é de Deus, né? Mas eu vou trabalhar para você não deixar o mundo. Você até pode ter aceitado Jesus, mas você vai permanecer no mundo. É possível isso, pastor? É. Paulo chega para Coríntios, para os cristãos de Coríntios, e fala assim, ei, crentes, vocês são crentes carnais. Paulo não fala assim, vocês não são crentes, vocês são do mundo, não. Vocês são crentes carnais. São pessoas que aceitaram Jesus, mas ainda estão no mundo. É possível. E onde está registrado isso? Lá em Êxodo 8, 25, nós lemos o seguinte, Faraó chega para Moisés e fala assim, então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse, vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas não saiam do país. Está entendendo? Faraó fala o seguinte, tá bom, pode oferecer, mas vai ser aqui no Egito. Você lembra que o Egito tipifica o mundo? Aí Faraó está dizendo o seguinte, não, vocês podem adorar, pode construir igreja, pode fazer o que vocês quiserem, mas aqui no Egito. Vocês vão ficar aqui, sem sair. Para que sair? Para que viajar? Tem tudo aqui, tem diversão, tem prazer, tem comida, tem casa para vocês. Fiquem aqui no Egito. Fiquem no mundo. Pode adorar o Senhor, mas permaneçam no mundo. A vontade de Deus nunca foi, gente, somente que a gente viesse aqui, cantasse musiquinhas e chorasse, só aqui nesse ambiente, não. A vontade de Deus foi que a gente tivesse uma adoração de verdade, um alinhamento completo com Ele, um comportamento completo em Deus, uma transformação de cultura, de identidade. Nosso Deus quer que nós sejamos um com Ele, sejamos santos, separados. E o inimigo quer comprometer isso. Como? Ele quer que você permaneça no mundo. Por quê? Porque Faraó sabia, o povo vai começar a criar igreja aí, sinagoga, né, tal, mas eles vão estar aqui no Egito, né, eles vão ver ali a prostituição, vão ver ali o comércio, vão ver a jogatina, vão ver ali aqueles comportamentos, outros deuses, eles vão acabar sendo seduzidos e eles vão ficar aqui.
Eles vão até começar uma igrejinha deles ali, mas o Egito é muito forte. A cultura é muito bem estabelecida, já é uma cultura de muito tempo, nós vamos ganhar. O faraó foi muito inteligente. O Egito, ele simbolizando o mundo, quer dizer para a gente o seguinte: ei, se você não sair do mundo, meu irmão, se você não largar o mundo, a tua adoração é inútil. Você não vai conseguir sustentar a adoração que Deus quer que você tenha para Ele. Gálatas 1,4 diz o seguinte: o qual entregou-se a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso. Irmãos, desarraigar é pegar com raiz e tudo, é pegar assim, ó, tira com tudo, não vai ficar nada. Esse mundo não é para a gente, então ó, vou tirar você do mundo por completo, vai sair tudo. Você vai, vai ser teletransportado. O mundo está aqui, ó, vou pegar você, vou tirar e voltar em outro lugar. E entenda que eu não estou falando de mundo geográfico, né? Porque o mundo, praia, países, diversões, montanha, Deus fez para a gente curtir, passear, levar a família, para a gente. Eu estou falando do mundo, um sistema corrupto, maligno, que jaz no maligno, como a Bíblia diz, né? Deus está falando o seguinte: você precisa sair desse sistema, ser transportado dessa estrutura de vida a qual você está vivendo. O mundo não faz mais parte da sua vida. Por isso que Romanos 12 vai falar: não vos conformeis com esse mundo, não tome a forma do mundo, mas transforme-se pela renovação da vossa mente. Irmãos, nossos valores e práticas precisam mudar depois da conversão. Você e eu precisamos sermos assim, tratados como uma pessoa diferente, sabe? Irreconhecido. Caramba, é você mesmo? É, você é outra pessoa, você mudou. Aí você fala: mudei mesmo, agora eu sou de Jesus. Esse sistema que eu vivia antes não é mais para mim. Eu mentia, não minto mais. Eu falava mal de todo mundo, não falo mais. Eu era grosseiro, não sou grosseiro mais. Eu traía minha mulher ou meu marido, não traio mais. Eu ficava de conversinha ali, não fico mais. Agora eu sou outra pessoa. Eu vendo com nota fiscal, eu compro com nota fiscal, eu faço as coisas todas direitinho, porque eu sou do mundo agora do reino de Deus. Em João 17, Jesus fala o seguinte, na sua oração sacerdotal, né, orando, dizendo para Deus algumas palavras, ele fala: eu lhes tenho dado a sua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, mas eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas guardem do mal. E aí Deus usa a palavra mundo, mas no original já fala o seguinte, ó: eles não são desse mundo, sistema corrupto, mas eu não quero que vocês tirem do mundo, geografia, mas livre do mal. O sistema corrupto não faz parte deles não, mas eles não podem sair do mundo, né, da agora. Eles têm que morar no Rio de Janeiro, estão aqui, poxa. E aí, como é que a gente vai fazer? Livre eles do mal. Que eles não façam parte desse sistema corrupto, que eles não deixem suas vidas serem levadas e tragadas por essa cultura mundana. Eu e você, a partir do momento que recebemos Jesus, deixamos de pertencer a esse mundo. Irmãos, quando o faraó diz: adorem aqui, mesmo, sabe, aqui, fica aqui, ele está dizendo o seguinte, ó: adora aqui com o teu estilo de vida. Adora aqui mantendo aquela teu clube do uísque, mantendo aquela cervejinha da sexta-feira. Adora aqui mantendo aquele clube que você vai lá, aquela garotada ali que só fala besteira, indo para boate, indo para pagode. Adora aqui mesmo, sabe? Você vai na igreja domingo, aí na terça a gente se reúne com a galera lá que só fala palavrão, que fica com piadinha, com coisa de mulher, com duplo sentido. É isso aí, vai na igreja, mas você fica com esses pensamentos mundanos também. Irmão, eu, por exemplo, você sabe, eu sou militar. Mas isso está em todo lugar. Mas eu, como lá, eu vejo isso. Bando de homem, marmanjão, 50 anos, 40 anos, como um adolescente, brincadeirinha. Ah, senta aqui. Sentou. Não é assim? Fala a verdade, não é? E, ó, dei para o fulano tal coisa. Você deu, né? Estou falando mentira, gente? Eu não posso estar ofendendo o seu ouvido, porque você ouve isso aí fora. É assim mesmo. Só que eu estou falando de homem de 40 anos. Aí, um homem chega, talvez ele tenha um jeito assim e tal,
Aí ele já fala, tá afeminado, né? Partindo de crente essa brincadeira. Não é possível. Esse crente está no mundo ainda. Esse crente está vivendo segundo o sistema do mundo. Foi uma tentativa de Faraó, deliberada, de manter a cultura do mundo na vida do povo hebreu, a cultura do Egito. Há pessoas que querem tomar uma decisão por Jesus, mas não querem viver um processo de santificação que nos tira, sabe? Eu quero sair desse negócio, pô. Acabou o mundo para mim, acabou essas companhias, acabou esse sistema, eu não sou mais parte disso, eu quero sair, isso não faz parte mais da minha vida. Pastor, mas eu vou abandonar os amigos. Meu irmão, se preciso for, abandona. Porque se é teu amigo de verdade, ele vai respeitar a sua fé. Se é teu amigo, ele vai parar de mandar foto de mulher pelada para você. Se é teu amigo, ele vai respeitar você, não vai falar mais palavrão perto de você. Se é teu amigo, ele não vai te convidar domingo para ir para o churrasco com ele, porque sabe que você tem igreja no domingo. Se é teu amigo, ele vai respeitar a tua fé. O problema é que a gente mesmo não respeita a nossa fé. A gente mesmo está assim, você está brincando. Não, ele está desrespeitando o teu Deus, pô. O que Davi chega diante de Golias e fala assim, o quê? Esse incircunciso está desrespeitando o povo de Deus, o próprio Deus? Não, ele vai se ver comigo. Um molequinho pequenininho com um gigante, aí. Só que você, crente, adulto, está deixando passar o desrespeito com a tua fé. Não, irmãos, o diabo ele está lutando para que eu e você não saiamos do sistema corrupto que o mundo oferece para a gente, lugares que não cabem mais para a gente, roupas que não cabem mais na gente, sabe, modo de falar que não é mais para a gente, atitudes que não são para a gente mais. Diferença. Povo santo, se não rompermos com a cultura do mundo, irmãos, com o padrão do mundo, nós vamos estar sendo influenciados pelo mundo, porque o mundo tem muito poder, irmãos. O mundo não tem mais poder que a gente. A gente só ganha o mundo quando a gente se aliancia com Jesus, porque Jesus venceu o mundo. Só com Jesus. Agora, se a gente quiser andar no mundo, nós vamos perder. Que eu e você possamos romper com o mundo definitivamente, que o Espírito Santo comece a trabalhar no teu coração, na tua mente hoje, agora aí, o que você tem feito, quais lugares você tem frequentado, companhia, modo de falar, modo de pensar, o que você tem feito que mostra que você ainda está no mundo, e que você rompa isso hoje, em nome de Jesus. Em segundo lugar, como o inimigo tenta anular o efeito da nossa adoração? O inimigo quer que mantenhamos vínculos com o sistema do mundo. Veja bem, é bem sutil. Primeiro, Faraó tentou impedir que a gente saísse do mundo. Aí Moisés fala o seguinte, não, isso eu não quero não, Deus não quer isso não, má praga para você. Aí o Faraó fala assim, não, calma aí, volta aqui, vamos conversar de novo. E aí lá no capítulo 8, no versículo 28, o Faraó diz, eu os deixarei ir, e oferecer ao Senhor, seu Deus, no deserto, sacrifícios. Mas não se afastem muito. E olha o que o Faraó fala. E orem por mim também. O Faraó sutilmente fala o seguinte, vão, mas assim, fica perto. Para que ir tão longe? Vamos manter uma aproximação, poxa. Você pode sair do mundo, beleza, troca algumas coisas, mas assim, não vamos cortar todo o vínculo, né? Tem coisa que é legal, poxa. Sabe onde inventaram essa frase? Tem nada a ver? Foi aqui, Faraó que inventou. Tem coisa que não tem nada a ver. Tudo bem, tu pode ir para a igreja agora, você pode sair desses lugares, sabe? Mas, poxa, uma bebidinha no fim de semana, é legal, pô. Aqui, ver Big Brother, nada a ver. Aqui, poxa, aquela roda de samba que a gente vai, só gente da antiga, gente lá de Xerém, né? A gente morava lá, crescemos lá, poxa, só amigo, só parça de São Paulo, né, Rodrigo? Parça de São Paulo, né? Só abraço. Aí o inimigo está assim, poxa, cortar o vínculo totalmente, para quê?
Eu vou te respeitar, mas fica pertinho. Não vai muito longe, não. Faraó libera a saída, mas não permite ir muito longe. Moisés faz o seguinte, não. Cortar é cortar de vez. Esse negócio não, meu irmão. É corte Tramontina, né? Fiz até propaganda aí, ó. Corte rápido. Não tem esse negócio de, vamos cortando devagarzinho. Não, não, é corte, irmão. Acabou. Se Deus falou que está errado, corta agora. Porque às vezes você está sendo engodado pelo pecado, sabe? Aquela gosma, assim, você está assim, aí fica difícil, igual areia movediça, você está difícil você sair, aí prende a perna, prende o braço, daqui a pouco você está atolado no pecado de novo, porque você não cortou imediatamente. Aqui temos uma proposta, irmãos, de forma sutil, sabe? Ele está falando assim, ó, sai do mundo, mas fica por perto, não vai muito longe. Interessante que Tiago, no capítulo 1, versículo 27, diz: a religião pura e sem mácula é guardar-se incontaminado do mundo. Se eu pego uma garrafa de água e eu pingo uma gotinha de água podre do esgoto, uma gotinha, você bebe essa água? Você não bebe, né? Por quê? Porque ela está contaminada. Pô, mas é uma gotinha, espalhado ali, sabe, vai... Aí pode ser um médico falando assim, ó, um cientista, alguém da área, não vai fazer mal não, porque vai se espalhar, o organismo vai combater, você não bebe. Porque você viu ali uma água que ele tirou do esgoto e colocou ali, você não bebe. A mesma coisa Deus está falando para a gente, ei, eu estou vendo a tua vida, não tem esse negócio não, tem uma gotinha ali que você está dando mole, você ainda está vivendo com o mundo, tem que cortar. Porque eu quero você santo, imaculado. Eu não estou falando perfeito, não. Eu não estou falando perfeito assim de perfeição que não erra, não. Eu estou falando de atitude separada do mundo. Deus quer que a gente corte todas as relações com o mundo. Ele não quer que a gente tenha um vínculozinho, está preso em alguma coisa. 1 João 2, 15 a 17 vai dizer, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Tem gente... Infelizmente, tem cristãos que eles estão na igreja, amam o Senhor, amam a igreja, amam adorar, mas amam um pouco o mundo. Quer ver? Pô, veio o carnaval aí, né? Pô, carnaval tem nada a ver, pô. Bloquinho de rua, desde criança eu vou. Só que, irmãos, carnaval é do diabo, pô. Carnaval é a festa do diabo. O que eu, crente, estou fazendo lá? Estou com vínculo com o mundo. É isso. Eu estou com vínculo com o mundo. É do diabo. Todas as vezes que você dá ibope para o diabo, você está fazendo vínculo com ele. Todas as vezes que você contribui para uma coisa que é do diabo, você faz vínculo com ele. Você está contribuindo. John Wesley fala uma frase seguinte: a conversão tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo do cristão. Está na hora de você reavaliar. Será que tem coisas em mim que são do mundo? Então você tem que tirar. Tem que começar a tirar. Tem que tirar gostos, tem que tirar companhias, tem que tirar ações. Porque você já saiu do mundo, mas às vezes o mundo está em você ainda. Atos 7,39, Estevão pregando diz: mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe. Pelo contrário, rejeitaram-no e em seus corações voltaram para o Egito. Eram de Deus, estavam com Deus, mas no coração fez eles voltarem para o Egito. Às vezes você está aqui na igreja, mas o teu coração está fazendo você voltar para o mundo. Irmão, é igual amizade com ex, né? Eu não gosto desse negócio. Você namorou com a menina ou com o rapaz, aí viajaram e tal, e tiveram isso aqui, aquilo outro, aí, pum, acabou o relacionamento. Aí você conhece uma outra pessoa, namora. Aí, ei, tá falando com quem? Não, tô falando com meu ex aqui. Como assim? Não, pô, a gente é amigo. Irmão, não tem esse negócio. Como assim, amigo? Ô, não, a gente sai junto. Se você consegue isso aí, você está mais evoluído que eu. Porque não tem como, irmão. Os ex da Dani eu quero longe daqui, pô. Não é verdade? A pessoa, um ex da Dani chega para mim assim, aí, pastor, pô, a Dani beija bem, né? Não é verdade, irmão? Poxa aí, a Dani faz um bolo de cenoura, eu lembro quando eu ia lá na casa dela. E como é que tá a mãe dela? Meu irmão, esse papo não é papo legal.
Não é verdade? Tem vínculo. Não, ó, corta. Os caras só não mandam matar. Deus manda para o Japão. Às vezes a gente está assim com Deus. Casei com Deus, mas estou com o meu ex, o mundo. Todo dia eu ligo para ele. Irmão, Deus não quer isso não. Se você não quer, Deus vai querer. Nós precisamos cortar o vínculo com o mundo totalmente. Já falei aí, ó, de carnaval, Big Brother, bebedeira aí, drogas, sexualidade desenfreada, tudo que te leva para o mundo, tem vínculo, corta. Você precisa cortar, senão você vai estar anulando a tua adoração. Tem crente que é crente saudoso, né? Pô, meu irmão, tenho 30 anos de crente, e tal, não sei o que lá, estou com Deus, é pura vitória. Pô, mas aí, quando eu era do mundo, caraca, pô, a gente saía, aí, pô, e aquela noite que a gente saiu, caramba, viramos a noite, aí bebemos pra caramba, pô, foi maneiro. Que isso, cara? Tá lembrando da época com saudosismo? Não, tem vínculo. Não basta apenas abandonar o convívio com o mundo, nós precisamos gerar em nós um coração que é totalmente desvinculado com as suas emoções do mundo. O mundo ficou para trás, você é nova criatura. Em terceiro lugar, como o inimigo tenta anular o efeito da nossa adoração, nos fazendo adorar sem nossas famílias. Olha o que diz o capítulo 10 de Êxodo, versículo 8 e 10. Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença de Faraó, que lhes disse, vão e prestem culto ao Senhor, que mais praga tinha acontecido, né? Ao seu Deus, mas digam-me, quem irá? Moisés respondeu, temos que levar todos, os jovens e os velhos, os nossos filhos e as nossas filhas, as nossas ovelhas e os nossos bois, pois celebraremos uma festa ao Senhor, disse-lhes o Faraó, vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e crianças. É claro que vocês estão com mais intenções. Sabe o que o Faraó falou para eles? Ele falou assim, ó, podem ir, mas vocês não vão com as mulheres e crianças não, vão só os homens. Aí Moisés fala com ele assim, Faraó, meu irmão, você não entendeu ainda. Tem que ir todo mundo, ou vai todo mundo ou não vai ninguém. O que o Faraó está tentando dizer aqui? Está tentando fazer? Faraó libera para ir no local que eles queriam, mas queriam limitar quem iria. Fala assim, ó, vocês vão, mas vão sem a família de vocês. Irmãos, o Faraó está dizendo o seguinte, ó, eu não me importo de brigar pela consagração, eu não me importo de brigar pelo culto, nem pelo lugar, vocês podem ir, mas a família fica. E aqui temos algo que não pode ser ignorado, a nossa vida familiar não pode ser simplesmente uma parte das nossas vidas separada da fé. Nós precisamos entender que a família tem um apreço, um valor tremendo para Deus. Pedro diz o seguinte, maridos, honrem as vossas mulheres como vasos mais frágeis, para que as vossas orações não sejam impedidas. Ó, irmãos, Deus não está falando aqui, maridão, trata bem a mulher, para que você tenha uma noite boa, né, irmão? Ô, vai brigar com a tua mulher, aí chega lá que você quer namorar, não tem. Maridão, trata bem a mulher, para ela fazer uma comida gostosa, ou então para ela cuidar bem dos filhos, para ela ser uma mulher legal, para ela passear contigo, para ela trabalhar e contribuir também para o sustento, para ser uma empreendedora, para ser uma mulher também que vá à luta, honra a tua mulher. Deus não está falando isso não, irmãos. Deus está falando o seguinte, honra a tua mulher, porque senão eu nem vou te escutar. É melhor tu tratar bem a tua mulher, senão você vai falar comigo, eu vou tampar os ouvidos para você. É muito mais sério. E são vários os outros textos que nós vamos entender, vamos ver Deus falando sobre a importância do comportamento do homem, da mulher, dos filhos, sobre a importância da família. A própria Bíblia nos mostra uma analogia de família no relacionamento de Deus com Pai, Espírito Santo e Filho e conosco. Nós somos a noiva de Cristo. Nós somos filhos de Deus. É uma família. A família é importante para o Senhor e para a gente também. E se a gente desrespeitar esse padrão familiar, nós vamos estar mal. Nós não vamos estar com Deus. Meu irmão, por isso é que eu falo o seguinte, ó. Você sabe quem faz casamento? Sabe quem faz casamento? O cartório. É o Estado. Eles que fazem o casamento. Agora, sabe quem diz o que é casamento? É Deus. Sai o homem da sua casa, sai a mulher da casa dela. Eles vão se unir, vão ser uma só carne. Ali é uma família. Esse é o padrão. Família. Segundo a Bíblia. Segundo o que nós acreditamos, segundo o Senhor.
Se você não respeita isso, se você não preza por essa saúde, se você não luta e trabalha para que a família seja saudável, a sua adoração a Deus não está muito boa, não. Família. São inúmeros os textos que vão dizer isso para a gente. A salvação é individual. Mas o plano e projeto de Deus é para a família. Você entendeu? Deus fala assim, ó, a salvação é individual, você aceita. Mas quando você chega para Deus, agora o projeto é com a tua família. Com a tua família de fé. É com você e a sua família, o seu lar. Nós precisamos entender que se por um lado o diabo não quer que nós cultuemos a Deus como indivíduos, ele tem desespero quando nós nos unimos em família para cultuar o Senhor. Porque esse negócio cresce muito. É muito diferente. Deus prometeu a Abraão que nele seriam benditas todas as pessoas? Não, todas as famílias. Paulo em Gálatas diz que Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão nesse dia. Olha só que interessante. Paulo fala o seguinte, quando Abraão disse isso, ele já estava pré-anunciando o que seria o evangelho, pelo poder que tem a família. Abraão entendeu, família é importante. Deus diz para Noé, eu quero oferecer salvação para você e sua família. Irmão, família é algo muito interessante, é plano de Deus, é muito importante, e nós precisamos lutar para servirmos a Deus em família. Agora você talvez é solteiro, você é sozinho. Como é que você faz? Eu sou sua família. Nós servimos a Deus juntos. Agora talvez você tenha um cônjuge que não é cristão. Como é que você faz? Você santifica o teu lar. Você vai ser o melhor cristão dentro da sua casa, e você vai adorar em família. O seu marido, a sua mulher, vai ver em você a identidade de Jesus, e você vai adorar em família, santificando o seu lar. E lutando, orando para que ela também venha. Não se preocupe, pastor, mas eu não tenho marido, esposa, ou então ele não é cristão. Não se preocupe, você consegue adorar em família, família de fé, e se santificando para que a sua família também seja santificada pelo Senhor. Sua família aos pés do Senhor, trabalhe, lute para que a sua família, seus filhos, seu cônjuge, todas as pessoas sejam alcançadas pelo Senhor. Eu quero lançar um desafio para você. Eu quero lançar um desafio para você fazer toda semana um culto no lar na tua casa. Escolhe um dia. Chama a tua esposa, teu esposo, teus filhos. Fala assim, antes da gente jantar, antes da gente dormir, nós vamos escutar uma música aqui. Nós vamos ler um texto e vamos orar. Só isso, 15 minutos. Começa fazendo isso. Você vai ver o poder de Deus sendo manifestado na sua casa. Amém? Você aceita esse desafio? Meu irmão, levanta o braço aí, minha irmã. Deus está vendo o teu compromisso. Que você faça isso na sua casa, um culto no lar. Pastor, eu sou o único cristão, a única cristã lá. Experimenta convidar. Fala assim, aqui, eu posso fazer uma oração com você antes da gente dormir? Pega na mão do marido, da esposa, ora com ele, vamos dormir? Aí no outro dia, na outra semana, você já fala assim, além da oração, eu posso ler um versículo? E vai construindo. Daqui a pouco, ele que vai estar pedindo, aí, você esqueceu hoje da oração, hein? Aí, nós não vamos orar não? Pô, tem me dado uma paz, tem dormido melhor. Talvez seja a estratégia para você ganhar o seu cônjuge para Jesus, mas você precisa entender, não deixe o diabo destruir a sua família. Sem sua família, sua adoração é invalidada. Volto a dizer, não quer dizer que se você tem um cônjuge que não é cristão, está sendo invalidado. Não, você se santifica e luta pela conversão dele. Você só não pode desistir da sua família, em nome de Jesus. Em último lugar, como o inimigo tenta anular o efeito da nossa adoração? O inimigo quer impedir nossas ofertas, nossa adoração com nossos bens. Essa é a quarta contraproposta de Faraó. Ele diz o seguinte, vocês podem ir no lugar que vocês querem, com toda a família, mas vocês vão deixar o gado aqui. Vocês vão deixar todos os bens de vocês aqui. Sabe o que o faraó está fazendo? Ele está impedindo o poder do povo de ofertar. Ele está falando o seguinte, vocês vão, façam o que vocês quiserem,
mas os bens vão ficar. Isso é tão sério, gente, que o inimigo está dizendo o seguinte: eu desisto de brigar por todo o resto. Pode se enfiar na igreja, pode ir para a célula, pode ser pastor, pode fazer o que você quiser, lidera uma célula, abre uma célula na tua casa, vai para ser missionário, pode fazer o que tu quiser. Você só não vai ofertar ao Senhor. Você só não vai ser dizimista fiel, nem um ofertante generoso ao Senhor. Você vai ser um crente perfeito, mas na hora da oferta você vai ser totalmente zerado. E talvez essa seja uma das áreas mais sutis e perigosas que Satanás tem derrubado, tem tentado fazer para anular a nossa adoração. Satanás tem lutado contra a nossa consagração, ele tem tentado manter a gente no mundo, tem tentado manter vínculo, tem tentado destruir a nossa família, mas a última coisa que ele vai tentando destruir, e a mais sutil, é o nosso poder de ofertar e sermos fiéis. O interessante que nesse momento é a hora que Moisés, se você ler lá essa história, que é muito bonita, é a hora que Moisés tem uma reação totalmente diferente. Nos outros momentos, Moisés fala assim, não dá para a gente deixar de ir, não dá para ir só pertinho, não dá para ir sozinho. Quando Moisés ouve esse pedido, a proposta de Faraó, Moisés fala assim, ele se irrita, ele é consumido de um sentimento diferente. Se ele fosse um bom carioca, ele ia falar assim, o quê? Sem o gado? De jeito nenhum nós vamos sem o gado. Nós não podemos chegar diante de Deus sem nada para ofertar ao Senhor. É isso que Moisés fala. Moisés, ele entendia a importância da oferta diante do Senhor. Ele está dizendo o seguinte, você não está esperando apenas que a gente vá lá na igreja e cante, e sorria, e chore, e tal, e a gente não vai ofertar nada. Fala, nada feito. Nós só vamos se a gente puder ir com nossos bens, porque tudo que somos e temos, nós usamos para adorar o Senhor. Provérbios 3, 9 e 10 diz, honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Moisés tinha esse entendimento. Calma aí, poxa, é um princípio adorar, porque Deus falou que quando a gente adora com oferta, Ele também transborda nossos celeiros. Jesus falou de um culto que por meio dos lábios nós os honramos, como nós fizemos aqui hoje, nós cantamos, nós estamos honrando o Senhor com os nossos lábios, mas em nenhuma outra área Deus foi tão específico sobre pedir honra, como foi nessa área dos bens. Irmãos, por que Deus faz isso? Sabe por quê? Porque essa é a única área onde na Bíblia você vai encontrar Deus disputando o seu coração. Olha só como isso é interessante. Você vai na Bíblia toda, essa é a única área onde Deus vai falar que você tem uma disputa no seu coração com Deus. Ele fala, cuidado, você não pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon, ao Deus do dinheiro. É a única. Porque Deus sabe que essa área para a gente, bens, dinheiro, recursos, ela é tão perigosa que ela é capaz de controlar o nosso coração. Ela é capaz de colocar um trono no nosso coração e dizer o seguinte, o meu Deus é o dinheiro, o meu Deus conquistas, o meu Deus é a empresa dando certo, o meu Deus são os meus apartamentos, o meu Deus é o meu status, o meu Deus é comer onde eu quero comer, pagar a fortuna que eu quiser que tiver que pagar. Esse é o meu Deus. John Blunt afirma o seguinte, poucas coisas testam mais profundamente a espiritualidade de uma pessoa do que a maneira que ela lida com dinheiro. Poucas coisas. Ele está dizendo o seguinte, se você não conseguir sujeitar a área das finanças a Deus, todas as outras coisas provavelmente não vão estar sujeitas como deveriam estar. Entenda que o dinheiro em si não é o problema. Deus não quer a riqueza de ninguém. Muito pelo contrário, Deus quer dar. Deus não quer que você dê todo o seu dinheiro. Deus não está preocupado com a sua oferta. Deus está preocupado com o seu coração. Por isso que ele chega no momento de oferta, vê aquela viuvinha dando uma moedinha, e ele fala, opa, para tudo, essa mulher aqui deu mais que todo mundo. Porque deu tudo que tinha. Deus não se preocupa com o valor monetário, se preocupa com a intenção
do coração, porque a Bíblia vai falar que o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Há cristãos que têm dinheiro, mas na verdade é o dinheiro que os tem. Só que isso na verdade é o pecado da avareza. As coisas os possuem. Salmos 62:10 diz: não ganhem a vida por meio da extorsão, nem ponham sua esperança em coisas roubadas. Se suas riquezas aumentam, não façam delas o centro de suas vidas. Olha só como é que é interessante. Qual é a maneira de demonstrarmos que o coração não está preso ao dinheiro? Tendo um estilo de vida onde o dinheiro não é o Senhor, e sim o seu servo. Dinheiro é seu servo. Você manda dinheiro, paga aquilo ali. Pronto. Ah, tem uma pessoa que precisa de uma ajuda? Paga ali. É uma campanha da igreja? Vamos lá, vou participar. Quanto é que eu posso? Eu passo isso, então participa como você pode. Oh não, é dízimo, é mandamento do Senhor, eu vou dar 10%, devolver tudo aqui de Deus. Acabou. Obediência, entendimento. O dinheiro não é meu Senhor não, Ele não me governa não, eu vou entregar, acabou. A única coisa chamada de Senhor na Bíblia, comparando com Deus, é o dinheiro. O crente que é apegado demais àquilo que é material tem um ídolo, um falso Deus na sua vida. Por isso que aquela declaração de João 10:10, às vezes a gente entende errado, que Jesus fala: o diabo veio para roubar, matar e destruir. Aí você pensa, ele vai roubar meu dinheiro, vai roubar minha família, vai destruir minha casa. Não. Sabe o que Jesus está falando? O diabo vem para roubar a tua comunhão com Deus. Ele vem para roubar, destruir o teu relacionamento com Deus. E aí ele usa as propostas. E ele sabe que quando ele mexe no dinheiro, a gente tem uma tendência a bambear na relação com Deus. Ele fala assim: tu vai ofertar? Tu vai dar teu dinheiro, tu trabalha 30 dias no mês, sua camisa, chega na igreja, vai dar o dinheiro? É isso mesmo? Você vai chegar e dar 10%, tudo que você ganha, é muito não? E aí você fica talvez caindo nessa, quebrando a sua comunhão com Deus, porque você ainda está preso aos bens e ao dinheiro. A adoração com nossos bens não é porque o dinheiro é importante, irmãos. Deus não precisa do dinheiro, mas é porque Deus sabe que o dinheiro pode controlar o nosso coração. O diabo quer anular a nossa adoração. Ele quer nos impedir de adorar a Deus, seja nos impedindo de ir, ficando no mundo, nos impedindo de ir muito longe, ainda mantendo uma conexão com o mundo, seja indo em direção à nossa família, destruindo nossa família, ou fazendo com que a gente não tenha um coração ofertante ao Senhor. Eu quero concluir com uma história. O pastor certa vez contou uma história que ele chega para uma igreja para pregar, e ele olha para uma pessoa e Deus revela uma coisa para ele sobre aquela pessoa. Ele chega para o pastor da igreja e fala: pastor, eu tenho uma coisa de Deus para aquele irmão ali, eu posso entregar? Pode, mas tem que ser no teu gabinete. Aí vai o pastor, palestrante, o pastor da igreja, mais o casal para o gabinete. Aí fala assim: irmão, tem tempo que você faz uma oração, uma pergunta para Deus, e hoje Deus vai responder você. Aí a pessoa fala assim: poxa, se você falar qual é a oração, eu vou acreditar que é de Deus mesmo. Você a tempo chega para Deus e fala: Deus, eu sou ofertante, eu sou dizimista fiel, eu trabalho na igreja, eu faço tudo pelo Senhor, por que eu não prospero na vida? Por que, Senhor, que as coisas não acontecem? Por que as portas não se abrem? Aí o irmão falou assim: pastor, vejo que tu és profeta, essa tem sido a minha oração mesmo. Aí o pastor chega para ele e fala assim: olha, a Bíblia diz que a semente, para germinar, tem que morrer. Não é isso que a Bíblia diz? A semente, para germinar, ela tem que morrer, tem que ser enterrada ali, ela morre, ela começa a germinar. Pois é, toda essa oferta que você tem dado, o dízimo, todo esse trabalho, na verdade você dá com um peso tão grande, você dá chorando. Se você pudesse, você construiria um cemitério do lado do gasofilácio. Quando tu bota um dinheiro, tu fala assim: ai, mais uma coisa morreu para mim, mais um dinheiro para mim, ai meu Deus do céu. Só que não morre de verdade, você está preso àquele dinheiro, você não queria dar, você está dando por medo, e esse dinheiro você está dando em vão. Não está valendo de nada essa oferta que você está dando. Não está valendo de nada o serviço, o dízimo, não está valendo de nada, sabe por quê? Porque não morreu para você, você está ainda vinculado, aquele dinheiro pesa para você. A partir do momento que você entender que uma oferta dada ao Senhor tem que ser com alegria, entreguei,
é de Deus. Ele vai me suprir. Aí sim, Deus vai começar a abrir as portas do céu para você. E coisas vão acontecer na sua vida em nome de Jesus. Talvez nós estejamos anulando a nossa adoração porque nós estamos caindo nessa contraproposta do inimigo, número 4. Ei, não oferta não. Seja fiel dizimista não. Adora, vai na igreja, vai na cela, mas não bota a mão no bolso não. Só que Moisés foi categórico. Como eu vou me apresentar diante do Senhor sem uma oferta? Irmão, isso é tão sério que até no mundo das trevas, nas religiões do mundo das trevas, tem oferenda. Tem oferta. Não tem culto sem oferta. Tem que ter oferta. Tem que ter uma oferenda. Tem que ter um esforço. Tem que ter um sacrifício. Tem que ter uma doação. Diante de Deus você quer chegar sem oferecer nada? Só que o principal, o entendimento é: eu não estou dando para Deus o que Ele precisa. Eu estou dando porque eu estou mostrando que meu coração não está naquilo, está em Deus. E quando eu dou, Deus me retribui 100 vezes mais. Esse é o princípio. Se eu não acreditar nisso, a gente tem que parar de ler a Bíblia, porque a Bíblia fala isso para a gente. Talvez eu e você estejamos precisando rever nossas vidas em uma dessas 4 áreas. Será que eu e você não estamos caindo em uma dessas contrapropostas, em uma dessas ciladas? E estamos anulando nossa adoração ao Senhor? O maior propósito de Jesus é que você o adore em espírito e em verdade, e que você tenha um relacionamento com Ele. Viva intensamente com Ele, verdadeiramente, com Jesus. É isso. Deus quer que você tenha verdadeiramente Jesus no seu coração.